Em nosso estudo de hoje, a lição 139 do livro Palavras da Vida Eterna, religião pura. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Religião diante das criaturas humanas pode envolver atitudes diversas. Polemicar em torno dos atributos de Deus, aditar interpretações individuais às revelações sublimes, centralizar a mente na exegese, consumir a existência em casuísmo, reexaminar princípios veneráveis em horas certas, atender a ritualismo, enriquecer a simbologia, adotar posturas convencionais, cultivar penitências vazias, levantar monumentos de pedra. Ninguém nega que essas manifestações deixam de ser atestados de religião e religiosidade entre nós outros, as criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. E ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios da evolução. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Tiago traça a definição correta afirmando: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo Nula confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa acima de tudo no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Que resumo maravilhoso para a gente. A gente viu através do texto que existem várias formas de culto exterior às religiões. Existem também várias religiões, inclusive hoje, na atualidade, dentro do próprio cristianismo, enquanto durante muito tempo a gente encontrava apenas aquela divisão entre católicos, romanos e ortodoxos, os protestantes, sejam aqueles que vêm lá da Reforma, que são os tradicionais, que começou com Lutero, com a igreja luterana, com o anglicanismo, com a igreja lá do rei inglês que queria se casar de novo e não podia por causa do divórcio, se separou da igreja. Mas depois dos movimentos mais modernos na Alemanha, que apareceram com anabatismo, que virou a igreja batista, com Calvino, que virou a igreja presbiteriana. E depois aparece, junto com esses tradicionais, aparece também os pentecostais e depois os neopentecostais. Hoje a classificação de religião são muitas denominações, muita gente diferente. Os cultos, é claro, cada um vai ter a sua particularidade, uns vão ser o menor tempo, outros em maior tempo, uns vão ter louvor, outros não vão ter. Ser parte do culto exterior é uma boa, sempre a gente tomar a iniciativa de visitar, volta e meia, alguma religião dessa, para poder saber como é que anda o movimento cristão ao nosso redor também. Então ele coloca para a gente aqui que a gente pode escolher entre atividades religiosas, depois de estar dentro da casa espírita, da casa religiosa, espírito, estou falando de mim, né? Polemicar em torno dos atributos de Deus. E isso vale a pena sempre. Conhecereis a verdade vos libertará. A gente está aqui para poder estudar, contestar mesmo e buscar a verdade. Aditar interpretações individuais, cada um vai tirar a sua conclusão. Centralizar a mente na exegese. Exegese é você buscar o sentido original da palavra, pegar lá o texto original em aramaico, em hebraico, e procurar fazer a tradução literal para ver se ela sofreu ou não alguma modificação ao longo do tempo. Também é super válido fazer esse tipo de trabalho. Aí ele fala aqui, ó, reexaminar princípios veneráveis em horas certas, porque a Igreja Católica até hoje ela continua fazendo reexame de alguns princípios. A gente sabe que, por exemplo, limbo agora pela Igreja Católica já não existe mais. A Igreja Católica de novo levantou agora a questão de acabar com o celibato dos padres. Enfim, são princípios que vão sendo reexaminados de acordo com a conveniência, de acordo com a situação. Depois ele fala atender a ritualismo, todas elas têm um ritual. E mesmo a doutrina espírita, né, as nossas casas espíritas, procurando não seguir ritual, acaba tendo ritual também, porque qual é o ritual? Começa a reunião, dá um noticiário breve, lê uma página, faz a oração, passa a palavra para o palestrante, isso é um ritual.
né? A gente fica às vezes receoso de usar o termo ritual, mas todas as vezes que você padroniza uma coisa, aquilo se transforma em rito. Enriquecer a simbologia, adotar posturas convencionais, isso tudo faz parte do conceito de religião. Mas a proposta do Emmanuel hoje fala assim, vamos pegar no próprio Evangelho, né, nos Evangelhos, e quando a gente fala Evangelho aqui, a gente está usando um termo, vamos pegar o Novo Testamento. A gente sabe que o Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João, depois vem o livro de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, depois aquela sequência de cartas escrita por Paulo, começa na carta aos Romanos. Lá na frente começam a vir as epístolas de cada apóstolo. E vem essa epístola também de Tiago, para depois terminar com o Apocalipse. Né? Assim que é dividido o Novo Testamento. E aí nessa epístola Tiago fala para a gente que a religião pura e imaculada é essa. Visitar os órfãos e as viúvas. A gente vai traduzir como? A prática da caridade. A prática da caridade nos coloca em contato com o ser humano para observar de mais perto os problemas todos que nós trazemos. E a prática da caridade, principalmente, ela vai trazer essa solidariedade que existe entre todos nós. Uns vamos nos preocupando com os problemas mais emergentes do outro, e uns vão dando a mão para o outro. Então a gente precisa muito, ninguém consegue evoluir sozinho. E depois ele fala, além da prática da caridade, eu vou chamar aqui de reforma íntima, guardar-se da corrupção do mundo. Todos nós aqui na Terra, sem exceção, a gente começa a estudar a gente mesmo, fazer uma comparação com o Evangelho e ver, meu Deus, o quanto eu ainda estou distante da prática do Evangelho. E a gente estuda, lê, mas quando a gente é testado, volta e meia, nossos instintos ainda levam a gente para a contrariedade com relação ao Evangelho. Porque cá para nós, a gente está sempre repetindo isso, né? Amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7, oferecer a outra face quando você apanha numa face, não é para qualquer um. É um trabalho que a gente vai fazendo com muita calma e demanda tempo mesmo e várias experiências, aqui na carne e fora da carne. Então ele coloca para a gente, a religião pura e imaculada é essa, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Por quê? A gente começa a modificar, inclusive, a nossa companhia espiritual. A gente, quando fala dos nossos exemplos pessoais, as palavras têm mais força, mas quando a gente começou há 15 anos atrás a entregar comida na rua, a gente depois foi informado que junto com aquela pessoa que está morando na rua, tem os espíritos que são amigos dele, e quando viram a nossa postura, nos seguiram para saber quem nós éramos, e depois com o tempo começaram até a trabalhar com a gente não vê, mas estavam ali nos orientando também, nos intuindo e protegendo a gente também. Então essa solidariedade, ela, mesmo que a ingratidão nos visite num primeiro momento por falta de compreensão ou qualquer outro motivo, ela vai estar sempre acontecendo no mundo espiritual, que é um mundo invisível a gente, vai estar sempre acontecendo. E principalmente esse trabalho que a gente tem, muito grande, né, de buscar, como diz aqui, o caráter ilibado ou tranquilidade da consciência. Esse estudo da consciência tranquila é sempre um estudo bem interessante, porque a gente vai parar para pensar assim, mas como uma pessoa imperfeita como eu consegue ter consciência tranquila? Consigo ter consciência tranquila a partir do momento em que eu reconheço os erros que eu tenho e procuro agora fazer o esforço para não cair mais nesses erros, até eu chegar a um ponto em que eu vou olhar para trás e falar, até ali eu fazia isso, depois dali para cá eu não faço mais. E a gente vai descobrir que esse processo natural acontece com todos os espíritos saídos da mão do Criador. Todo mundo foi criado simples e ignorante e vai durante uma série de experiências, errando bastante até adquirir cada vez mais conhecimento e cada vez mais moralidade e seguir o seu passo. Então a consciência vai ficar tranquila nessa maneira. A gente não vai conseguir, ninguém nasceu perfeito. A gente não vai conseguir sair daqui falando, eu tirei 10. Se você tirou 10, não era para você estar aqui nesse mundo, porque esse mundo aqui é um mundo de aprendizado. Tem gente que chega aqui e tira 10, não, mas esses vieram como instrutores já para poder servir de exemplo para a gente. Nós que estamos em aprendizado, nós vamos errar durante um tempo até acertar e daqui para frente não errar mais. Esse que é o objetivo nosso. Então, o objetivo maior, servir ao próximo fora da caridade nossa salvação, e segundo, minha consciência tranquila com a minha reforma íntima. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.